Olá, eu sou a professora doutora Eugênia Portela, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Dou aula de Relações Étnico-Raciais, no mestrado e doutorado pesquiso Políticas Afirmativas na pós-graduação e na graduação e coordeno o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFMS. O que nós precisamos refletir constantemente na sociedade brasileira é sobre a formação da nossa sociedade. Então, a sociedade brasileira, ela foi formada pelos povos tradicionais que aqui existiam, os indígenas, pelo branco europeu português que chegou e colonizou o Brasil, e os negros africanos que foram escravizados, trazidos dos seus países e se tornaram escravos para garantir a mão de obra no Brasil. Essa formação do povo brasileiro resultou numa miscigenação, uma mistura de pessoas que formaram a sociedade brasileira. Nós, eu costumo dizer que somos 60 mais, estudávamos. Lembro que tinha uma questão que a professora colocava: qual é o resultado da formação do povo brasileiro quando casaram branco com preto, preto com índio, índio com branco? Não sei se quem vai assistir esse vídeo se lembra, mas a gente colocava caboclo, mameluco. Lembram disso? Posteriormente, a sociedade brasileira se autodenominou com diferentes formas, com diferentes adjetivos para dizer o seu pertencimento racial. Então dizia: eu sou morena, eu sou moreninha clara, eu sou mulata, eu sou galega, eu sou alemão, eu sou preto, ruiva, eu sou mestiça. A minha mãe, já falecida, Dona Deraldina, uma baiana muito trabalhadeira, que nos alfabetizou antes de entrarmos na escola, ela dizia: quando eu era jovem, eu namorei um homem muito lindo. Ele era moreno, cor de jambo. Vocês já ouviram falar do jambo? Conhece jambo, a fruta jambo? A fruta jambo tem uma que é amarela, tem outra que ela é escura. E nós, criança, pensávamos: nossa, um dia eu quero conhecer esse moreno, cor de jambo, porque ela falava que era uma cor muito bonita. Então, historicamente, nós ficamos com utilizando esses adjetivos de diferentes formas para dizer a cor, né? Moreno, moreninho, Gabriela, cor de canela, teve a novela, né? Mas recentemente, eu digo recentemente, porque daí décadas depois, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nosso instituto de pesquisa, denominou que a população brasileira pode se autodeclarar de 5 formas: branco, indígena, amarelo, preto e pardo. No IBGE não aparece a categoria negro, nem negra. A categoria negra, negro, população negra, para título de pesquisa e dados e política pública, é a soma de pretos e pardos. Atualmente, no Brasil, mais de 50% da população é negra, ou seja, formada por pretos e pardos. Três Lagoas tem um percentual significativo de pretos e pardos. Corumbá tem um percentual significativo da população
negra, formada por pretos e pardos, até mesmo pela sua história da vinda dos cariocas, dos navios, na marinha. E também ali a mistura próxima, Bolívia, os indígenas, então dá aquela formação e aquela tonalidade de cor das pessoas. Mas cor / raça, nós temos apenas então as 5. Você pode se autodeclarar uma pessoa branca, você pode se declarar pardo, você pode se declarar preta ou preto, indígena, que daí são as etnias indígenas, que são várias. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem Guarani, tem o Terena, tem Guató, enfim, as etnias que tem, e os amarelos, né, as pessoas, os orientais. Mas por que é importante se autodeclarar? Por que é importante fortalecer a nossa identidade? Então, eu me autodeclaro uma mulher negra, tenho uma cor, não é escura, como o preto, ou essa cor do preto africano, que muitas vezes a gente se depara. Mato Grosso do Sul tem muitos imigrantes, mas eu tenho certeza que em qualquer lugar que eu for, as pessoas vão me identificar como uma mulher negra. Dependendo do lugar onde eu estiver, eu posso ser identificada como uma mulher preta. Por exemplo, se eu estiver em Joinville, Santa Catarina, Blumenau, que são alemães, pessoas da pele bem clara, brancos, alguns loiros, olhos claros, eles vão me identificar como uma mulher preta. Agora, se eu vou para o Maranhão, se eu vou para o Nordeste, eu vou encontrar lá pessoas que têm a pele mais escura que a minha. E aí eles podem me autodeclarar, me identificar como uma pessoa parda. Mas veja, mesmo a pessoa parda, para que seja sujeito de direito da política afirmativa, ela tem que ter algumas características fenotípicas que ela possa ser identificada como pertencente à população negra. Então você pode ter a pele um pouco mais clara, mas você tem um cabelo, né, encaracolado ou afro. Você vai ter um nariz, que é um nariz específico aí de quem, né, tem a ancestralidade africana. Há pessoas que têm a boca, né, os lábios volumosos, características também africanas, certo? Da sua ascendência. O que as pessoas confundem muito é o genótipo com fenótipo. O que é genótipo? Ora, teve uma pesquisa recente que identificou mais presença de DNA no sangue de pessoa africana, de pessoas brancas, loiras dos olhos claros, do que de próprias pessoas negras. Então, o genótipo é o gen. Ele não é aparente. Ele não aparece, né? A cor não é no sangue que você vai definir se você é preto ou se você é branco. Isso é definido aonde? Na aparência, no fenótipo. O fenótipo é que a pessoa te identifica quando te vê. Ora, essas são umas características fenotípicas. Essa pessoa, ela é negra, seja ela preta ou parda, certo? Mas qual é a importância disso que você está falando? A importância é para título da política afirmativa, para a realização de política de promoção da igualdade racial, porque é inegável que existe desigualdade no Brasil e é inegável que pessoas pretas, pardas, negras, pretas e pardas, pessoas negras, possuíram historicamente mais dificuldade de ascensão na sociedade.
acesso ao estudo, acesso aos bens da vida. Isso está comprovado na própria constituição da nossa sociedade. Negros africanos foram escravos por mais de 400 anos no Brasil. Mas quando terminou a escravidão, eles não tiveram direito a nada. Não tiveram direito à terra, não tiveram direito à casa, não tiveram direito a trabalho remunerado. Diferentemente da imigração. Não sei se vocês estão assistindo ou se vocês já assistiram, mas está passando ou já passou Terra Nostra, que mostra a novela, a história dos imigrantes italianos que vieram trabalhar no Brasil e trabalharam muito e construíram também a riqueza do nosso país. Mas qual foi a diferença entre os imigrantes italianos e os negros africanos? Que eles não foram escravizados. Eles não foram escravizados. Eles trabalharam, receberam pelo seu trabalho, receberam terra. E tem mais uma informação que eu preciso passar para vocês. A preferência do Estado brasileiro em trazer da Europa pessoas mais brancas, quanto mais branca melhor, era para quê? Para miscigenar. Era uma tentativa de misturar com as pessoas que estavam no Brasil e clarear a população. Quem é 60 mais também já deve ter ouvido a palavra case-se com um homem branco ou case-se com uma mulher branca para limpar a raça. Eu ouvia muito isso quando estava na adolescência e na minha juventude. Ou, nossa, sua filha vai casar com esse homem preto? Vai escurecer a raça. Seus netos vão nascer mais pretinhos. A gente ouvia muito isso dos vizinhos e das vizinhas. Certo? Então, a história da desigualdade ela é estrutural. Por isso que a gente fala que existe no Brasil um racismo estrutural. Foram escravizados os negros, foram libertos depois, mas não tiveram acesso à terra, à educação, aos bens da vida. Foram libertos pela princesa Isabel, então, que na verdade de heroína não teve nada, não tinha mais como segurar o tráfico negreiro, nem como manter a escravidão, porque a maioria dos países já tinham tido a libertação, e foi o que ela não tinha mais o que fazer, tinha que assinar a Lei Áurea, mas é uma lei muito curta. Vocês já leram a Lei Áurea? Vocês já viram o que está escrito nela? Dá uma lida. Não tem, está escrito apenas acabou a escravidão. E daí? E as pessoas que saíram? E aí a gente vê lá naquele período as pessoas perambulando, as mulheres negras lavando roupa para manter a sua família, vendendo os quitutes. Na Bahia, ali em Salvador, a gente ainda vê muito esse movimento com as baianas, as quituteiras, que vendem cocada, que vendem acarajé, certo? Então, a estrutura começou com desigualdade e essa desigualdade chegou até hoje. Quando a gente olha para as vagas da educação infantil para as periferias, nós continuamos tendo falta de escola. Quando você vai para a periferia, quem são essas pessoas? Não são pessoas brancas do olho azul, concordam comigo? Pode até ter, mas em sua maioria, onde estão? Quem são? Quem que reside na periferia? Em sua maioria são pessoas negras, pretas e pardas. Quando eu passo num canteiro de obra, majoritariamente, quem que tem ali trabalhando? Quando eu vou em algum lugar que precisa de segurança, quem são os seguranças? Quando eu olho no trabalho de menor remuneração, ali está presente uma cor. Essa cor é a cor negra, preta ou parda. Agora, quando eu olho para o espaço de poder, eu vou olhar lá para o Congresso Nacional, eu vou olhar lá para o Supremo Tribunal, eu vou olhar para os juízes de direito aqui no Mato Grosso do Sul, eu vou olhar para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Atualmente tem uma desembargadora negra, doutora Jaceguara. Entendem? Então, esse momento, para que discutir isso? Por que consciência negra? Todo mundo é humano, não preciso nada disso. Sim, nós somos humanos, realmente. Só que, historicamente, os negros foram escravizados e não tiveram o mesmo tratamento. O tratamento que deveria ter tido
como todas as outras pessoas, imigrantes e as outras pessoas da sociedade brasileira tiveram. Inclusive, não sei se vocês sabem, que teve uma lei que chamou Lei da Terra. Foi proibido negro liberto, mesmo que ele tivesse dinheiro de comprar terra. Teve uma lei que proibiu de ir para a escola. Na década de 50, em São Paulo, eles foram proibidos, inclusive, de ser gari. Foram impedidos de fazer concurso para ser lixeiro. Certo? E quando eu participo das bancas de heteroidentificação, eu começo a perceber que as pessoas compreenderam isso. E quando a gente fala em branco, não é para essencializar o branco. Branco para nós, deixa eu ver quem que é branco. Vamos colocar os atores que estão aparecendo agora na novela Terra Nostra, né? Vamos colocar o Thiago Lacerda, que é o ator principal protagonista, que é branco, do olho claro, né? Branco. Vamos pensar que no Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel é branco, concorda? Ninguém tem dúvida de que Eduardo Riedel é um homem branco. Ninguém tem dúvida disso. Agora, se eu for pensar numa pessoa parda, vamos colocar alguém que eu acho que vocês conhecem. Se não conhecem, a professora Vanessa pode ajudar quando passar o vídeo mostrando quem é, Vanessa. Vamos colocar o professor Tiago Botelho. Tiago Botelho, professor da UFGD, atualmente é do Patrimônio da União. Tiago Botelho, ele não é da cor do Riedel, não é branco como o Riedel. Ele pode até se autodeclarar como um homem pardo, né? Mas ele não tem característica fenotípica de ancestralidade afro, que dê direito a ele disputar uma vaga, um concurso pelas cotas raciais. Compreendem? Em Três Lagoas, estou pensando em pessoas que vocês podem conhecer, professor Tomazelli do Instituto Federal, acho que foi candidato a vereador, salvo engano, que tem um Rastafari, então ninguém tem dúvida de que ele é um homem preto, né? E que justamente pelas características dele, ele já sofreu várias situações de preconceito e de racismo, mesmo ele sendo um professor doutor do Instituto Federal. Entendem? Então, essa compreensão de que existe uma hierarquização em relação à cor da pele é muito ruim para a democracia e para a sociedade. A pessoa achar que ela é melhor do que a outra porque ela tem a pele mais clara, porque ela tem o cabelo liso, porque ela tem os olhos azuis. Só que isso ficou introjetado na nossa sociedade. Tanto que as bonecas, as princesas, são todas loiras, brancas, dos olhos azuis, todas com cabelo liso. A Barbie, né, magrinha, não envelheceu até hoje, a Barbie continua do mesmo jeito. A Rapunzel, a Bela Adormecida, todas mulheres brancas. A história é contada a partir do olhar de quem é branco. Os anjos são brancos. Jesus Cristo é retratado como branco, mesmo ele tendo nascido onde ele nasceu, que não tinha pessoas com aquelas características, né? Então, esse é o recado que eu gostaria de dizer para vocês, né? De trazer para vocês. Nesse mês da consciência negra, é importante a gente compreender que o racismo machuca, que os apelidos machucam. Não preciso aqui trazer vários adjetivos de que eu era apelidada quando criança, né? Mas sempre criança negra tem apelidos referentes à cor da sua pele, referentes ao seu cabelo. E desde a infância, né? A criança negra sofre ali desde a infância com preconceito e com racismo. Letramento racial é isso. É a possibilidade de a gente conhecer os conceitos. O conhecimento, a gente costuma dizer que ele liberta. A ignorância, ela aprisiona. Então eu fico muito feliz pela proposta da doutora Vanessa, que é uma querida,
conheci há um tempo, fui da banca defesa de doutorado, ela fez um trabalho lindíssimo, inclusive mostrando o racismo institucional na cota, nas vagas dos concursos para professores nas universidades federais. Espero ter contribuído com essa minha breve explanação e fico à disposição, Vanessa, sempre que você precisar. Um grande beijo para vocês, fiquem bem.